Vamos lá. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho de acessibilidade. Foi graças a Reinaldo que eu comecei esse trabalho e depois de me formar em jornalismo, continuei fazendo esse trabalho de acessibilidade com as pessoas com deficiência. E no título desse trabalho é uma história de luta para adquirir acessibilidade para as pessoas com deficiência em Salvador. E além de ser um voluntário social, eu sou um usuário do transporte público dessa cidade e eu vejo como é difícil requerer o direito dessas pessoas. E eu venho aqui fazer um apelo por duas coisas que eu tenho certeza que irá modificar a vida das pessoas com deficiência e dos usuários de transporte público em Salvador. A primeira delas é a revogação da Lei 7.201/07, que tem uma série de artigos inconstitucionais e que ferem o direito dessas pessoas. Um dos mais criticados no meu trabalho foi exatamente a exigência da renda familiar, sem que a pessoa tivesse a oportunidade de comprovar sua carência. Por isso, vereadora Vânia, eu peço urgentemente, de forma urgente, a aprovação do projeto de lei 146/09, que é um projeto que é fantástico. É um projeto fantástico. Eu fiz uma análise no meu trabalho, está constando aí toda a comparação que eu fiz, que eu mostrei todos os erros que estão contidos na lei 7.201/07. E eu não sei porque até hoje esse projeto não foi aprovado. Se são aprovados tantos projetos que não são importantes dessa Câmara de Vereadores, por que o projeto 146/09 não foi aprovado? E também trago um outro apelo meu nessa casa, que eu me junto à luta dos vereadores Gilmar Santiago e Aladilson Souza para que seja acelerado urgentemente a licitação das empresas de ônibus, inclusive permitindo que a de outros estados venham para a nossa cidade, aumentando a concorrência e pressionando as daqui para melhorar o serviço que está péssimo. Eu sou um usuário assíduo desse transporte público, eu sofro o que todos os soteropolitanos sofrem todos os dias, quando a gente pega os ônibus cheios, lotados, os ônibus lotados. Eu constatei que pelo menos 5 empresas de ônibus em Salvador estão com os vidros lacrados. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com todas as pessoas, não apenas as pessoas com deficiência. E eu também queria que 100% da frota fosse adaptada para pessoas com deficiência. E a minha última frase diz o seguinte: o que é que adianta um passe se o serviço não melhora? Se o serviço de transporte público não melhora nessa cidade, para que eu vou buscar o passe livre para essas pessoas? E por que o passe é negado se o serviço é péssimo, horrível? Como é que nega um passe por um serviço de desconforto que não oferece a mínima segurança? Isso está constando no meu trabalho, inclusive é um dos meus questionamentos isso. E é exatamente esses 3 quesitos que eu quero uma resposta de saber por que isso ainda não aconteceu. Porque a gente sabe que isso não é de hoje, é um problema de mais de 20 anos. Por que as coisas não mudam em Salvador? Por que em São Paulo e Rio de Janeiro a acessibilidade é diferente daqui? A gente é a terceira maior cidade de população no país. A terceira maior cidade de população no país não pode ficar assim. Não pode ser desse jeito. Eu queria falar para vocês que em breve meu trabalho vai estar concluído. Já, inclusive, eu tenho provas aqui concretas, vou mostrar aqui a vocês, do desrespeito que as pessoas com deficiência sofrem em Salvador. E uma das coisas que estão constando no meu trabalho é justamente trazer provas reais. Eu não quero que fulano fale mal do LGPD, que Beltrano diga que aconteceu aquilo. Eu quero provas concretas, reais. Eu trabalho com provas, eu não trabalho com que fulano disse, que fulano falou. Doutora Silvana pode constatar no trabalho que não há nada desse trabalho que não esteja provado. Aí eu fui buscar essa semana, essa pessoa com deficiência passou por uma situação que eu considerei humilhante, uma situação humilhante. A pessoa foi buscar seu passe, deferindo na justiça, veio sem o direito de acompanhante. Como é que pode isso? Expor a pessoa numa situação dessa? Aqui a prova, não tem nada constitucional aqui, o direito de acompanhante. O Luiz deferiu o direito de acompanhante, não pode ser assim, já está demais. Eu exponho as pessoas a essa situação.
essa situação, eu estou correndo risco, essa pessoa tem deficiência, essa pessoa pode ter um problema lá, e quem é que vai responder por isso? Quer dizer, a gente precisa urgentemente devolver o controle dos passes ao SMTU, que era antigamente, entendeu? Do jeito que está complicado. O meu trabalho como voluntário é difícil, e ela vai mostrar o que é que aconteceu lá, para que vocês vejam a situação atual da acessibilidade em Salvador. Bom dia. Quando eu cheguei lá para pegar meu passe, ele disse que era para eu aguardar de 3 horas a 2 horas de relógio. E eu fiquei lá aguardando esse tempo todo. Eu disse, será que eu vou levar? Ele fez, tá aqui, mas ainda não chegou. Depois que eu já tinha pegado uma senha, aguardei bastante. Eles me liberaram para dar um tempo, depois eu peguei outra, ainda aguardei mais de 3 horas de relógio para me dar. E quando ele foi me dar, ele virou para mim e disse, você vai assinar, mas tem direito de uma pessoa lhe acompanhar só para você. Eu disse, mas a mim que estou necessitando e precisando, que eu sofro, esse já é o suficiente, porque eu não posso fazer nada, está no seu poder. É o que o juiz declarou para você dessa maneira. Eu disse, muito obrigado, estou agradecida por o que você fez por mim. Ok, obrigado, Antônio. Esse depoimento que a Antônio traz e faz uma pergunta. É pouco da necessidade das pessoas acompanharem o que é discutido e decidido nessa casa. Se dependesse de poucos vereadores, de poucos e pouquíssimos mesmo, essa lei teria sido aprovada e a outra revogada, se dependesse. Mas nós temos aqui uma expressiva maioria de vereadores que não entendem dessa forma. Nós temos sistema de transporte coletivo que quem manda é o CETEPS. Tem essa concessão da prefeitura, manda, determina, meio de paz. E, aliás, o Salvador Carro que você paga, inclusive, com antecedência. Antes de usar, você já está pagando. Ou seja, eles determinam e controlam tudo. Isso que você se referiu com relação às nações foi a bancada de oposição. Nós fizemos uma audiência pública aqui, a doutora Silvana estava presente, você exatamente, para discutir o problema do desrespeito das empresas, inclusive de profissionais motoristas, para com as pessoas com deficiência, que passam os pontos com os ônibus, não param. Eu, inclusive, fui. Desrespeito total. Fiz uma audiência pública aqui, se eu não me engano, no mês de abril. A senhora esteve presente, doutora Silvana, nessa audiência. Fizemos uma audiência pública para discutir a questão da licitação do transporte público. Fizemos uma audiência pública assim que foi decretado o reajuste e de imediato fomos ao Ministério Público. Eu, a vereadora Marta Rodrigues, a vereadora Ladilson, o vereador Gilmar, a vereadora Andréia, e foi em decorrência dessa nossa ida ao Ministério Público que o Ministério Público acionou a Justiça através da promotoria da doutora. Então, por quê? Aquilo que eu falei, vamos fiscalizar esta casa, vamos acompanhar o trabalho de cada vereador, vamos pressionar os vereadores, porque se depender de poucos, essas alterações existem. Esse processo licitatório de licitação acontece com toda a lisura que deve acontecer, né? Para que o respeito, de fato, aos direitos de cidadãos e cidadãs, né, aconteça, né? Mas infelizmente não é essa a nossa realidade. Nós estamos no ano eleitoral. Vejam bem, não adianta. O exercício da cidadania não se encerra no momento do voto. Vote, né? Exerça esse seu direito, mas acompanhe, né? Que é que aquele vereador e vereadora, quem você votou, como é que ele está atuando aqui nesta casa, que é daqui que saem as leis que interferem na vida de cada cidadão
e cidadã dessa cidade de Salvador. De cada soteropolitano assim, e somos chamados enquanto cidadãos dessa cidade. Então é isso, Antônio. Tá? Nós concordamos com o seu desabafo. É por aí, né, que mais e mais cidadãos, né, demonstrem a sua indignação, venham para aqui, acompanhem, cobrem, venham procurando lá no seu bairro, estou aí, sou candidato, qual tem sido a sua postura com relação a esse assunto? Vamos cobrar, vamos exigir, pergunte qual é o posicionamento dele com relação a essa lei e regulamento de transporte aqui em Salvador. Isso é necessário, não é isso? Ok, gente, nós estamos aqui encerrando as nossas falas. Acho que já falamos muito. Eu, particularmente, agora teremos a apresentação do nosso amigo Luciano Avelino.